Minha avó contava muito sobre quando meu avô ia pro mar e ela ficava na expectativa de ver a vela da jangada dele. Era uma vela branca. Aí quando ela avistava, ela já colocava água no fogo, porque sabia que meu avô já vinha limpando o peixe pra não demorar a sair o pirão. Saiu o pirão fresquinho na hora. Meu pai conta muito das noites de lua aqui. Todo mundo saía para se divertir na praia, contava as histórias, olhava as estrelas. Meu avô esticava os lençolzinhos, deitava todo mundo na areia. A luz era a lua. Era muito lindo, muito lindo. Era um tempo difícil, mas um tempo bom. De tranquilidade, de paz. Eu me lembro de um por um aqui que morava. Vinha a casa de Cícero Roca, vinha a casa de Luiz Chico. Aí vinha lá pra cá Manuel Ricardo, Joquinha, Sérgio, Agente, Zé Arvilino, Luiz Arvilino, Nado João, Aurora, Juvenil e Gonçalo Catarina. Era de 15 a 20 casas que tinha aqui nessa vilarejo. Lá era uma morada boa, que era no berço da praia. Quando a gente se levantava, era logo botar os pés dentro d'água, banhava o rosto e já estava dentro d'água. Botava aquela jangada no berço da praia para sair tudinho. Era animado demais naquele tempo. Pesca Antorim, nós ia de jangada para fora. Quando era tal hora, nós vinha para a terra de novo. Assim de navegar pelo planeta. O planeta, que é coisa linda de Deus. O mundo gira sol, noites de lua. Em comparação à terra aqui, né? Como era pouca pessoa e eles tinham muito poder, muito dinheiro, chegaram botando terror. E nesses terror tudo, cercaram aí, a gente quisesse passar por debaixo de cerca. E ele não foi vendendo, aí foi perdendo mais força, porque só tinha poucos. E os outros não venderam, ele ia ficar só, e o outro não sair foi ele. Comprou aquele terreno deles, ali, do Torinho. Aí foi comprando a parte de um. Comprou a parte de um, comprou a parte de outro. Fez a tomar todinha que tinha, comprou de todo mundo ali. Zaquetaram os moradores. Foram botando para fora de um em um, de um em um. Aí saiu tudo. Eles não queriam nem que a gente pescasse lá. Fechar os acessos, o caminho que o pessoal passava. Aí chamava um mata-burro para o animal passar e quebrar o pé. Muita gente foi ficando triste, né? Com os acontecimentos. Muita gente foi vendendo, saindo e meu avô sustentou e segurou até as outras. Os pescadores aqui, tudo já morreram. Finado Mandejoca era pescador velho. Finado Mandoca, o pai de Luiz. Finado Juvenil. Finado Julião. Eram esses pescadores que tinha aí, né? Hoje quem pesca no Torinho é só Luiz e Dadá, os dois irmãos aqui da pesca. Ninguém vê mais um. Meu avô era pescador, meu pai aprendeu, passou pra mim, mas a gente era muito rico de peixe, muito. Nós chegávamos lá, quando essa pedra aí, nós arriávamos um pedaço de rede, nós tínhamos que pescar pequeno, 40, 50 braças de rede, nós tínhamos que pescar 2 vezes, porque senão apodrecia o peixe. Seu Duda, que mora em Reduto, e ele era macho, ele saía daqui só no remo. Ele não usava vela. A primeira vez que ele achou essa pedrinha, que é um pesqueiro, ele foi só no remo. A primeira vez que ele achou ela, ele pegou um cesto cheinho de ariacó, que é o peixezinho vermelho. Aí ficou registrada, Pedra de Duda. É uma pedra que tem ali que eu pescava, aí me chamava que a pedra era minha, sabe? Mas não era minha, não, era de quem quisesse pescar. Pegava guaiúba, pegava dentão, pegava cioba, aquele sirigado, garopa, tudo era peixe que a gente pegava.
Eu disse, seu Manel, você ainda se lembra daquela pedrinha que o senhor pescava? Ele disse, eu lembro demais, meu filho. Eu digo, ninguém pesca mais lá. Eu digo, não, quem tomou conta dela foi eu, que o senhor não tá mais lá. Ou ele chorou de alegria. Mas fazia medo, viu? Eu ia pro Paricé pra colar pra fora sozinho, saía de madrugada. Quando era de tardezinha, aí vinha chegar ali de 3 para 4 horas. Sozinho e Deus. Agora aqueles tubarão era perigoso, viu? Aí veio fundeado, o tubarão aparecia mesmo. Quando chegava aí, o cabo não tinha esse negócio de demorar, não. Era só botar em riba, abrir o pano e ir pra terra. 770 milhas de mar adentro, 4.000 metros de profundidade. Aí nós estávamos muito peixe agitado sobre o haste forte, onde mais 6 metros de altura. Então, na hora que eu escorreguei, ia muito peixe, eu escorreguei, o tubarão ia pegando na minha barriga. Eu neguei o corpo, me virei e pegou no meu braço direito, aqui no meu braço, aqui no meu punho. Nós já vinha com 32 horas viajando para a terra. Depois que viajei essas 32 horas viajando, aí ia passando da Bahia, vinha uma fragata de guerra grande, uma fragata da Bahia, do Rio de Janeiro, ia para o Rio de Janeiro. Mas Jesus é maravilhoso. Aí nós temos um foguete de alarme, primeiro socorro. Aí soltou o foguete primeiro socorro para o navio veio em cima, me abordou, me socorreu. Fiquei lá mais ou menos um ano. Me aposentaram por invalidez. Mas foi acidente de trabalho, né? Sem trabalho, foi na pesca. A gente paga a INSS, paga o sindicato dos pescadores, pagar nesse tempo colônia. Eu tenho tudo isso, eu tenho minhas carteiras todo dia, eu tenho minha carteira grande de pesca. Laércio, ele era um menino novo, mas ele era muito experiente. Ele nasceu para... que nem eu, ele nasceu para a água, nasceu para o mar. Foi tanto que ele se findou no mar. Eu avisava muito a ele, eu dava muitas orientações a ele e dizia a ele que o mar é uma coisa que ninguém menos espera. Nós não podemos com o mar, só Deus. Então tem que ter muito cuidado, muita inteligência para estar no mar. Você fica abismado com aquilo, sabe? Você vê o peixe, você esquece do local onde você tá. Você acha que tá na terra, mas você não tá, você tá na água. Aí você vê o peixe, a vontade é de pegar o peixe, a vontade é de pegar a lagosta, mas não pode ser assim, tem que ter um limite. Tem que ter um controle emocional, sabe? Às vezes o exagero é isso aqui. Um biscoitozinho, vai embora. Você sonha, ele sonhava lá, ele sonhava por isso. Ele dormia, ele acordava e a gente conversava, somos você pegando tanto peixe, pegando tanta lagosta. Porque você está vendo uma arma de lagosta, você está vendo seu dinheiro nas suas mãos. Ali é onde está o perigo. Porque você se distrai e você vai forçar além do limite por aquele trabalho que você está vendo ali. Aquele pescado. Eu tinha um sonho pra mim de um dia eu ser policial. Isso vem de infância, meu. Aí eu cheguei a falar um dia pra ele, Laércio, eu vou fazer a prova do concurso. Aí ele disse, tu é maluco, Luquinha? Esse mundo aí é muito violento, muito perigoso, tu vai colocar muitas vezes tua vida em risco, a vida da nossa família. E um dia ele chegou a dizer a mãe, eu só vou mergulhar esse ano, porque Luquinha vai fazer a prova do concurso, se ele passar, ele vai seguir a vida dele e eu vou tocar o barco com meus pais, na barraca. Ele chegou a dizer isso. Aí depois que veio isso, eu desisti de tudo. Eu não vou largar minha família. O que tiver de passar ruim ou bom, a gente tá aqui, todo mundo junto. Se vier que eu vá proteger minha família, eu me entrego. Vamos ter calma, vamos ter paciência, que só o Pai Eterno é quem sabe planejar o destino de cada um da vida da gente. Então eu passei essa dificuldade, passei essa dor que nem estou passando, mas eu entrego muito a Deus que meu filho, meu irmão esteja no lado dele e que esteja vendo também, enquanto eu estou nessa terra, enquanto eu estou nessa passagem, me proteger e eu poder fazer alguma coisa por aqueles que estão perto de mim.
Até o dia que eu também, Deus me chamar e eu estar por perto deles. Julião me ensinou decifrar sopro de vento. Julião me ensinou não desafiar mau tempo. A pulsação das marés, jogar linha, puxar rede, jeito de pegar um peixe, tem que saber como é. Chegou Cioba, Serra Dourado. Chegou Robalo, Ariacó, Sirigado. Somos filhos dessa praia, filhos de seu Julião. Onda de paz que se espraia, não teme arrebentação. Somos filhos dessa praia, filhos de seu Julião. Onda de paz que se espraia, não teme arrebentação. Meu pai era Raimundo Julião Ribeiro, só que conhecido como Mundoca. Ele era um pai de família exemplar, sabe? Era um orgulho pra mim que era diferente. Porque ele se responsabilizava demais pela família. Ele dançava, ele fazia tudo. Mas graças a Deus, era uma pessoa carregada mesmo na situação, no cuidado de não deixar a família passar fome. Quando ele chegava do mar, aí comia ligeiro, saía pro roçado trabalhar. E quando chegava do roçado, tomava banho. Quando era de noite, era a mesma penitência, pegar camarão para pescar. Criou nós todos assim, só da pesca. Graças a Deus, essa riqueza que Deus deixou aqui pra gente foi onde a gente se criou, e ele foi embora e a gente tá aqui. E aí foi aguentando o peso, lá vai, quando foi um tanto tempo, ele adoeceu. Ele teve um problema sério pescando, foi fazer um fogo de carvão, aí a faísca do fogo foi igual no olho dele. E eu fiquei com a cambadazinha de criança para eu lutar. Um labirinto, de noite eu fazendo ainda labirinto, enchendo, torcendo, perfilando, de noite. Aí tínhamos que queria arengar. Luiz ficou como pai de família, no lugar do pai. Eu sofri muito, que eu enjoava no mar. Sofri demais, teve vez dele me amarrar para eu não cair na água. Mas aprendi e eu estou aqui. Nada foi outro que, quando o papai não pôde mais pescar, eu já ensinei a ele. E daí fiquemos mantendo a nossa família, eu e meu irmão, que é esse que faleceu agora. Meu irmão nunca desistiu, ficou com o paquetinho dele aqui, vivia pescando, da pesca voltava pra casa, vinha de manhã, voltava de novo. Aí teve um tempo que passou um pessoal aqui e falou pra eles, não sei se foi pra Dadá ou se foi pra Luiz, porque vocês não vendem uma água de coco, vocês não vendem nada aqui. Nossa, comprei uns cocos verdes, arrumei uma caixa com meu sogro, que ele vendia peixe, então arrumei umas caixas com ele e no outro dia eu vim pra cá vender coco verde, e daí começou esse trajeto da gente aqui. Quando eu comecei debaixo de Juazeiro. Só com uma caixinha vendendo água mineral, água de coco e uma cerveja de lago. Começou a trazer as coisas, trazia de jumento, porque antigamente não tinha nem essa estrada, era em cima do morro. Todo dia tinha trabalho de trazer as coisas, todo dia tinha trabalho de voltar quando terminava o serviço. Diga aí que luta.
E um dia, sem nem esperar, veio um cara que gostava muito da minha barraca e me doou um trailer. Daí a coisa mudou. Então daí as coisas foram melhorando. E as empresas foram chegando, foi fazendo um cadastro, já deixei de comprar só latinha, já comprar cerveja de 600, long neck, e as coisas foram modificando. É várias famílias sobrevivendo. Da pessoa que vende o coco, da pessoa que vende o camarão, da pessoa que vende o peixe, que eu sou pescador. Hoje foi um dia que eu saí de casa desde 3 horas da manhã, vim, fiz minha despesca das minhas gaiolas, que é de peixe, e trouxe não foi muito peixe, mas já manter o pessoal que veio hoje já comeu o peixe que eu peguei. Fresquinho, chegado na hora. E hoje tá aí a praia maravilhosa como tá. Ninguém nunca pensou que essa praia ficasse desse jeito como está hoje. Mas se fosse por o gosto deles aí, a gente não tava aqui mais não. Eles tinham tirado a gente aqui na mar. Até hoje briga. Mas não consegue mais não, até agora não tem mais força. E eu me sinto orgulhoso porque é um canto que eu nasci, me criei e estou criando minhas famílias, meus netos, já tenho um neto que já está envolvido dentro da barraca do meu filho, se criando também da minha forma que eu, numa praia que eu nasci e me criei. Meu pai ficou batalhando, nunca desistiu, sempre persistiu, sempre aparecia movimentos para tirar as barracas e ele não se entregava. Ele é o único pescador artesanal que ainda sobrevive aqui, né? E se meu pai sair daqui, da barraca, acaba a pesca. A pesca artesanal é um patrimônio, né? E é daqui que a gente tem que viver. Aqui é onde está, como meu pai diz, um pedaço do umbigo dele na terra. Tem um legado muito grande do meu avô, do meu bisavô, da cultura, dos ensinamentos. Família Julião, eu tenho orgulho. Velho pescador, deste barco és a proa, o mundo em teu nome ecoa. És meu norte, és meu farol. Velho pescador, deste mar um dos pioneiros, fostes tu o meu primeiro e eterno professor. Velho pescador, tua imagem está marcada nesta praia namorada da lua e do pôr do sol. Velho pescador, teu mundo era o teu reduto, Lourdes era o teu amor profundo, os filhos sou teu sucessor. Raimundo Julião Ribeiro, Mondoca no meu coração, Palhoça, Tourinhos, Pesqueiro, Jangada, Tempo, Viração.